Olá, hoje eu vou estar explicando a estrutura do trabalho intitulado O Sensacionalismo e seu impacto na formação cidadã e social. A discente sou eu, Carla Cristina Barbosa Dias, orientada pelo professor Paulo Osvaldo Garcia, sendo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. Esse é um trabalho na área de educação e temos uma pergunta importante. Qual o impacto das fake news sobre o pensamento das pessoas? Anspach, em 2019, diz: como a maioria dos usuários de mídia social tem um envolvimento passageiro com as notícias postadas, a exposição a informações políticas nas redes sociais pode simplesmente criar a ilusão de aprendizado político. No âmbito político, nós vemos claramente a influência das fake news e o seu resultado, mas em questão aos animais, será que pode afetá-los? Segundo uma matéria no site Globo, em 2018, só no mês de janeiro daquele ano, pesquisadores examinaram mais de 130 macacos, um recorde de 60 anos do laboratório que é referência na investigação de doenças em animais. O mais triste é que de cada 10 casos, 7 são de animais mortos por pedradas, pauladas, envenenamentos e queimaduras. Coincidentemente, nessa mesma época, haviam boatos, fake news, de que os macacos seriam transmissores da febre amarela. Com essa breve citação da matéria, nós podemos concluir que sim, pode afetar os animais, neste caso, os macacos. Mas o quanto essas notícias são tendenciosas? Ou será que todas elas são? E como elas podem impactar não apenas os macacos, mas outros tipos de animais simplesmente silvestres? Segundo Anspach, em 2019, embora as mídias sociais sejam vistas como uma riqueza de informações, a maioria dos usuários tem um envolvimento passageiro com as notícias postadas. Essa incongruência cria uma oportunidade para o processamento de informações ilimitado ou tendencioso, onde o estilo de apresentação de notícias pequeno contribui para o excesso de confiança do público afetivo em seu conhecimento das questões. O que podemos entender sobre esse trecho? Atualmente, com a tecnologia, as pessoas não são mais desinformadas, mas sim mal informadas, porque recebem notícias, apenas leem o título e acham que com aquela breve explicação tem um poder, uma autoridade sobre o assunto e acaba não pesquisando se a fonte é confiável, se a notícia é verdadeira. O objetivo geral. Objetiva-se com o seguinte projeto: analisar o quanto os títulos de manchete correspondem ao seu conteúdo e qual seria sua implicação na formação cidadã. Como objetivos específicos, ou seja, os caminhos que iremos tomar para responder ao objetivo geral, nós temos: analisar a fidelidade do conteúdo das matérias, analisar os títulos das manchetes, notícias específicas sobre animais, desde o descobrimento de novas espécies até a possível extinção de outros. Então aqui a gente vai pegar todas as notícias referentes a animais. Também vamos observar e estudar o impacto da mídia digital na divulgação de informações e também na divulgação de informações científicas, de ciência. E por fim, observar e estudar o impacto da notícia nas pessoas. Material e métodos. A análise será feita por meio de acesso às versões eletrônicas de jornais, de 2015 até atualmente 2020, nos demais meios de comunicação. E para estudar melhor a fidelidade do conteúdo, todos os objetos serão estudados um a um e lidos inteiramente. Além disso, vamos utilizar artigos e ferramentas que possam orientar a captação e percepção de notícias falsas. Também será feita uma matriz de dados, ou seja, cada vez que ler uma notícia, acrescentar aqui a característica na sua determinada variável. Nós temos aqui algumas colunas. A, por exemplo, é COD, então vai ser o código da notícia, porque teremos uma pasta separada para agregar todas as notícias, cada uma com o seu código. Também vai ter o ano da publicação daquele artigo, a veracidade sendo 0 ou 1, 0 é verdadeiro, 1 é falso, tendencioso, 0 é tendencioso, 1 é não tendencioso. Origem, seja site Globo, seja site do Yahoo, da onde surgiu, onde foi feita aquela matéria. A autoria, se é uma agência nacional, internacional, regional. E a nacionalidade, se ela é nacional ou internacional. O caráter, nós vamos ter ele positivo, neutro ou negativo. O caráter ser negativo ou positivo não tem relação a ser verdadeiro ou não, mas sim trazer uma notícia boa ou uma notícia ruim.
A extinção de uma espécie seria uma notícia negativa. Agora, a descoberta de novas espécies seria positivo. Agora, apenas a descrição de uma espécie é um caráter neutro. E o cronograma de atividades. Aqui nós temos a leitura de artigos de outubro de 2020 até abril de 2021. E esses artigos são da área que eu estou estudando, a área de educação ambiental, relacionado também com fake news, o impacto das mídias sociais, que foi citado anteriormente. E de outubro de 2020 até março de 2021, a pesquisa de ferramentas próprias para poder diagnosticar se uma notícia ela é verdadeira ou se ela é falsa. Até junho de 2021, ainda continuar a leitura de artigos e só vamos começar a procurar notícias, analisar sua fidelidade e analisar os títulos após ter esse referencial teórico. Como vai ser uma análise minuciosa, nós vamos iniciar ela em julho de 2021 e ela vai até fevereiro de 2022, ou seja, 7 meses para análise desses conteúdos. Depois da finalização do projeto, se dará nos últimos meses, de fevereiro de 2022 até junho de 2022. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. E finalizo agradecendo ao Instituto Federal do Sul de Minas Campus Muzambinho, à professora doutora Priscila Botrel pelo apoio na disciplina de orientação de projetos e, claro, ao professor doutor Paulo Osvaldo Garcia pela grande orientação. Espero que tenham entendido, muito obrigada pela atenção e aqui fica o meu e-mail para contato.